Você já sentiu um calafrio inexplicável ao entrar em uma sala carregada de antiguidades, como se os objetos ao seu redor estivessem observando cada movimento seu? No vasto campo do desconhecido, existe uma teoria perturbadora, a de que a matéria inanimada pode reter ecos de dor, sofrimento e intenções sombrias. Hoje, mergulhamos no abismo das relíquias obscuras, itens que atravessaram séculos deixando um rastro de tragédia e desespero por onde passaram. Não estamos falando apenas de lendas urbanas, mas de artefatos documentados que desafiam a lógica da ciência moderna e a sanidade de quem ousa possuí-los. O que torna um simples objeto em um condutor para o que chamamos de herança do mal? Prepare-se, pois a investigação que iniciaremos agora vai além do visível, explorando os segredos de uma relíquia amaldiçoada que nunca deveria ter sido desenterrada das sombras do passado. Nossa história começa com a descoberta de uma caixa de música mecânica, construída no final do século XVIII por um artesão cujo nome foi apagado de todos os registros oficiais. Diferente de qualquer instrumento de sua época, esta peça não era feita apenas de madeira rara, mas incorporava fragmentos de materiais orgânicos que a ciência forense atual hesitaria em identificar. Encontrada no porão de uma mansão em ruínas na Europa Central, a relíquia parecia emitir uma frequência baixa, quase imperceptível, que causava náuseas instantâneas nos trabalhadores que a removeram. Aqueles que tocaram a superfície gélida do objeto relataram uma sensação de vazio absoluto, como se a caixa estivesse drenando a energia vital do ambiente. O que parecia ser um tesouro arqueológico logo se revelaria um pesadelo tangível, uma herança deixada por alguém que buscava sintonizar frequências que a humanidade jamais deveria ouvir. A investigação sobre a origem desta relíquia nos leva a um período de obsessão pelo ocultismo e pelas energias residuais. Relatos fragmentados sugerem que o criador da caixa era um alquimista renegado, expulso de círculos acadêmicos por suas teorias sobre a memória da matéria. Ele acreditava que era possível aprisionar a essência de um momento traumático dentro de um mecanismo de precisão. Cada engrenagem, cada nota metálica, foi projetada para ressoar com a agonia de uma linhagem familiar específica, criando o que ele chamava de o eco da herança. Ao longo das décadas, todos os proprietários da caixa de música sofreram o mesmo destino: perdas financeiras súbitas, doenças inexplicáveis e, finalmente, uma paranoia avassaladora que os levava ao isolamento total. O objeto não era apenas uma relíquia, era um parasita silencioso que se alimentava da estabilidade mental de quem o guardava. O primeiro caso documentado com detalhes arrepiantes foi o de Lord Ashurno, um colecionador de artefatos raros que adquiriu a peça em 1842. Em seus diários, Ashurno descreveu como a música da caixa começava a tocar sozinha exatamente às 3 da manhã, mesmo quando o mecanismo estava travado e a chave removida. Ele afirmava que as notas não soavam no ar, mas diretamente dentro de sua mente, sussurrando segredos de seus ancestrais que ele jamais poderia saber. Em menos de 6 meses, a saúde de Ashurno deteriorou-se a ponto de ele não reconhecer o próprio reflexo. A relíquia parecia estar projetando imagens de uma realidade distorcida nas paredes de seu quarto. Quando ele foi encontrado, o quarto estava trancado por dentro e a caixa de música estava aberta, emitindo um silêncio tão denso que os investigadores sentiram como se estivessem mergulhados em águas profundas. A maldição não se limitava ao indivíduo, mas parecia infectar a própria linhagem sanguínea, justificando o título de herança do mal. Após a morte de Ashurno, seus descendentes tentaram se livrar do objeto, vendendo, enterrando e até tentando destruí-lo com fogo. No entanto, relatos de jornais da época e cartas privadas sugerem que a relíquia tinha uma capacidade perturbadora de retornar. Membros da família que viviam a milhares de quilômetros de distância começaram a relatar os mesmos sintomas: pesadelos vívidos com o som de engrenagens rangendo e a sensação de mãos invisíveis apertando seus pescoços durante o sono. A ciência moderna sugere que o trauma pode ser transmitido epigeneticamente, mas como explicar um objeto físico que parece agir como o gatilho para essa ativação de medo ancestral? A relíquia era o elo físico de uma corrente de dor que se recusava a ser quebrada. Na década de 1970, a relíquia foi submetida a testes em um laboratório de parapsicologia sob condições rigorosas. Os pesquisadores utilizaram medidores de campo eletromagnético e câmeras térmicas para monitorar a caixa de música. Os resultados foram desconcertantes. Sempre que a caixa era aberta, a temperatura ao redor dela caía drasticamente,
chegando a 15 graus abaixo do zero em segundos, sem explicação física. Os sensores captavam picos de energia que não correspondiam a nenhuma fonte elétrica conhecida. Mais estranho ainda, as gravações de áudio capturaram vozes sobrepostas em idiomas mortos, misturadas à melodia mecânica. Os cientistas envolvidos no projeto começaram a sofrer acidentes estranhos nos dias seguintes aos testes. O experimento foi abruptamente encerrado e os registros foram selados, mas o boato de que a relíquia era um buraco negro emocional se espalhou entre os especialistas do oculto. Especialistas em fenômenos inexplicáveis sugerem que certos objetos, devido à sua composição ou ao ritual de sua criação, podem funcionar como condensadores de energia psicotrônica. A relíquia amaldiçoada não estaria possuída no sentido tradicional, mas sim impregnada com uma assinatura vibracional tão negativa que altera a percepção da realidade ao seu redor. Imagine um objeto que distorce o espaço-tempo em uma escala microscópica, atraindo eventos de baixa probabilidade, o que comumente chamamos de má sorte. Aqueles que estudaram a herança do mal acreditam que a caixa de música utiliza o medo do observador como combustível. Quanto mais você teme a maldição, mais poder ela exerce sobre sua vida. É um ciclo de feedback sombrio onde a relíquia e o hospedeiro se tornam um só em uma sinfonia de desespero que atravessa gerações. O segredo por trás da herança pode estar escondido em sua estrutura interna. Relatórios de radiografias feitas secretamente revelam que dentro do mecanismo principal existem compartimentos preenchidos com um líquido denso e escuro, possivelmente mercúrio misturado com compostos desconhecidos. Esses compartimentos agem como uma bateria antiga, mantendo o objeto vivo mesmo sem manutenção. Relatos de quem viu a caixa aberta mencionam que as engrenagens parecem se mover como se fossem tecido muscular, pulsando em um ritmo biológico. Essa fusão entre o mecânico e o orgânico é o que torna a relíquia tão repulsiva e fascinante. Ela não é apenas um objeto, é uma entidade estática, esperando pelo próximo herdeiro que terá a coragem, ou a imprudência, de lhe dar atenção e, consequentemente, sua energia. Onde está a relíquia agora? Após o encerramento dos estudos nos anos 70, o objeto desapareceu do radar público. Alguns dizem que ele foi comprado por um colecionador anônimo em um leilão da Deep Web, outros afirmam que ele foi depositado em um cofre de chumbo nas profundezas de uma instituição privada em Londres. O perigo das relíquias obscuras é que elas raramente permanecem escondidas para sempre. Elas têm uma maneira de se manifestar quando o mundo esquece sua existência, surgindo em vendas de espólio ou mercados de pulgas, esperando por um novo dono que ignore os sinais de alerta. A história nos ensina que o segredo da relíquia amaldiçoada não é o que ela faz, mas o que ela revela sobre nós, nossa fragilidade diante do desconhecido e a facilidade com que nossa linhagem pode ser manchada por sombras do passado. Ao final desta jornada pelas sombras, resta uma pergunta inquietante: quantos outros objetos ao nosso redor carregam uma carga semelhante? A herança do mal é um lembrete de que o passado nunca está morto, ele está guardado em gavetas, pendurado em paredes e escondido em porões. Relíquias amaldiçoadas como a caixa de música de Ashur-Nur servem como marcos de eventos que a história tentou apagar, mas que a matéria se recusou a esquecer. Se você encontrar algo que pareça emanar um frio fora de época, ou se sentir que um objeto antigo está exigindo sua atenção de forma obsessiva, talvez seja melhor recuar. Nem todos os segredos foram feitos para serem revelados, e algumas heranças são pesadas demais para qualquer alma carregar. O silêncio da relíquia é, muitas vezes, o seu aviso mais alto. O mistério das relíquias obscuras continua a desafiar nossa compreensão da realidade. Se você ficou intrigado com esta investigação sobre a herança do mal, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Juntos, continuaremos explorando os segredos mais sombrios da história.